Galera, estamos no episódio 15 de Dragon Ball Daima, e eu tenho uma opinião que talvez divida muita gente, porque esse foi sem dúvida um dos episódios mais bonitos da série até agora. A animação está incrível, as cenas de ação são excelentes e tecnicamente o episódio é muito competente. Mas, ao mesmo tempo, ele também trouxe alguns dos maiores problemas de roteiro que Daima apresentou até agora, e eu vou explicar exatamente por quê. Então já deixa o like, se inscreve no canal porque isso ajuda demais e bora analisar esse episódio. Desde o começo de Dragon Ball Daima, eu sempre falei uma coisa pra vocês. Tentem assistir essa série sem comparar toda hora com Dragon Ball Z, porque Daima não foi criado pra ser um novo Z. A proposta dele é diferente. Além de contar uma história inédita, ele também serve como uma homenagem aos 40 anos da franquia, trazendo referências de praticamente todas as fases de Dragon Ball. E nesse aspecto, eu acho que Daima está fazendo um ótimo trabalho. Só que existe uma diferença entre fazer homenagem e tomar decisões que acabam prejudicando o roteiro, e foi exatamente isso que aconteceu nesse episódio. Logo no começo, o grupo é atacado pelos soldados do Reino dos Demônios, usando aquelas armas mágicas que disparam lasers paralisantes. Muita gente ficou revoltada. Como assim o Goku foi derrubado por um laser? Mas, sinceramente, essa parte nem me incomodou. Primeiro porque não é a primeira vez que isso acontece na franquia. Segundo porque, no episódio anterior, o próprio Goku já tinha sido afetado por uma magia praticamente igual. E o próprio anime explica que, no Makai, tanto as naves quanto essas armas funcionam através de magia. Além disso, o Neva comenta que, dependendo do lugar atingido, o disparo pode até ser fatal, e isso faz sentido dentro do universo de Dragon Ball. Afinal, o Granola praticamente derrotou o Goku atacando pontos vitais. Então por que uma arma alimentada por magia não poderia fazer algo parecido? Até aí, tudo certo. O verdadeiro problema começa logo depois. Porque em vez de usar qualquer uma das dezenas de habilidades que o Goku possui, teletransporte, rajadas de Ki, explosões de energia, ataques que perseguem o alvo, qualquer coisa, não. Eles simplesmente resolvem se esconder atrás de pedras porque os soldados eram muitos, e aí fica difícil defender. Estamos falando do Goku e do Vegeta, dois personagens que já enfrentaram exércitos inteiros. Vegeta treinou durante anos desviando de lasers na câmara de gravidade. Agora ele é atingido. E a reação dele é pedir um inseto para recuperar energia? Sério? Ainda mais depois de ter recusado usar esse recurso anteriormente. Isso simplesmente não combina com a personalidade do personagem. E pior, quando ele finalmente se recupera, você espera que ele fique furioso e acabe com todo mundo. Mas isso também não acontece. Mesmo sabendo que Goku e Vegeta estão mais fracos por estarem em corpos infantis, nós já vimos o que eles foram capazes de fazer contra os Tamagamis. Então, esses soldados comuns simplesmente não deveriam representar uma ameaça durante praticamente um episódio inteiro. Foi uma dramatização que pra mim ficou artificial. Parecia que o roteiro precisava ganhar tempo. E aí surge outra dúvida. Se esse primeiro batalhão já deu esse trabalho todo, as forças especiais vão ser ainda mais fortes? Será que isso vai fazer sentido? Tenho minhas dúvidas. Agora, nem tudo foi negativo. Na verdade, a melhor parte do episódio foi justamente a explicação sobre o terceiro olho. Essa parte expandiu bastante a mitologia do Reino dos Demônios. Descobrimos que esse artefato era passado entre antigos reis do Makai. Inclusive aparecem 3 silhuetas misteriosas. A primeira lembra bastante o Janemba, a segunda muita gente diz que parece um Saiyajin, e a terceira é praticamente uma referência ao Majin Ozoto, de Dragon Ball Heroes. Achei essa construção muito interessante. Também descobrimos que Dabura conspirou contra o próprio pai, Aburá, roubando o terceiro olho e fazendo com que ele fosse perdido no terceiro mundo. Sem esse poder, Aburá perde o trono. Depois Dabura assume, é derrotado por Majin Buu, e finalmente Goma herda o reino. Ou seja, tudo indica que o terceiro olho será o verdadeiro grande poder do vilão final. E aí vem outra questão, será que veremos a transformação do Super Saiyajin 4? Os vazamentos continuam apontando nessa direção. Além disso, o próprio produtor executivo comentou diversas vezes que acompanha aquilo que os fãs mais querem ver. Foi assim com o retorno do Broly. Então não seria nenhuma surpresa se Daima trouxesse o Super Saiyajin 4 como um enorme fanservice para celebrar os 40 anos da franquia. Eu continuo acreditando nisso. Agora, o final do episódio voltou a me preocupar. Por quê? Mais uma vez, Goku e Vegeta ficam encurralados pelos mesmos soldados. Visualmente, está lindo, toda aquela estrutura subterrânea do castelo do Goma ficou fantástica,
Ela lembra bastante alguns cenários clássicos da franquia. Também aparecem personagens curiosos, incluindo uma garota misteriosa que pode esconder muito mais do que parece, mas o roteiro continua tropeçando. O Kaioshin, que teoricamente é mais poderoso que Frieza da Saga Z, vira praticamente um peso morto. O Neva simplesmente diz que não pode ajudar. E o mais estranho de tudo, o terceiro olho é considerado um dos artefatos mais importantes do Reino dos Demônios. Todo mundo conhece sua existência, mas ninguém avisa o grupo do Goku sobre ele. Ninguém fala que aquilo precisa ser protegido. Ninguém cria um senso de urgência. Quando Goma conseguir esse poder, os heróis provavelmente nem vão entender o que aconteceu. Esse suspense poderia ter sido construído muito melhor. E talvez esse seja justamente o maior problema de Dragon Ball Daima. Assim como aconteceu com Dragon Ball GT, ele não possui um mangá servindo como base para organizar melhor a história. As cenas de luta são excelentes, a animação continua impecável, mas muitas decisões de roteiro parecem existir apenas para prolongar os episódios. Por exemplo, quando aqueles tanques aparecem, como tanques conseguem dar trabalho para Goku, Vegeta e companhia? E se o Goku podia simplesmente usar o Super Saiyajin desde o começo, por que esperar até o final? São decisões que quebram completamente a lógica da própria série. Na minha opinião, toda essa sequência poderia ter durado 5 minutos e o resultado seria muito melhor. Agora é esperar o próximo episódio. As forças especiais finalmente vão entrar em ação. Também devemos ver Dendê sendo usado como refém pelo Deguesso, mas eu sinceramente acho que a história ainda vai segurar os acontecimentos realmente importantes, até porque ainda faltam vários episódios. E tudo indica que as grandes revelações vão ficar concentradas perto da reta final, principalmente a partir do episódio 18. Mas agora eu quero saber de você. O episódio 15 foi realmente bom? Ou você também acha que o roteiro deixou muito a desejar? Comenta aqui embaixo porque eu quero ler a opinião de todo mundo. Se gostou da análise, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana tem vídeos novos sobre Dragon Ball e o Universo Geek aqui no Flicon. Valeu por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.